Sejam muito bem-vindos a mais um Égua do Nerd, um podcast que vai conquistando cada vez mais gente aqui na nossa região, aqui no estado do Pará, fora do Pará, eu tenho certeza, tem muita gente curtindo esses episódios, cada um com um toque diferente, com um tema diferente, e hoje a gente vai falar de Japão. Eu sou um cara apaixonado pela cultura japonesa, tenho muita vontade de viajar para lá. Então eu trouxe uma especialista nesse assunto para conversar aqui com a gente. Antes de apresentar essa pessoa especial que está aqui comigo, porque ela vai e vem para o Japão, ela trouxe um monte de coisa muito legal para mostrar para a gente aqui. Eu te peço para você curtir esse episódio, compartilha com a galera, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que a gente tiver episódios novos aqui do Égua do Nerd, do Língua de Jambu, a programação do SBT Pará toda disponível aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, Suelen Hayashi, que satisfação ter você aqui. A gente conversou pelas redes sociais, eu vi o teu trabalho mostrando um pouquinho do que é uma brasileira que viaja para o Japão, depois de casar com um japonês, ter aí a sua mistura Brasil-Japão. Eu gosto muito disso, de entender que a gente vive num mundo, né, onde as pessoas podem absorver um pouquinho da cultura do outro, levar um pouco da sua cultura para o outro, e é assim a tua vida, desde que você começou a criar conteúdo e mostrar pra gente a tua experiência. Se apresente, seja bem-vinda ao Égua do Nerd. Yoroshiku onegai shimasu. Hayashi, é um prazer estar hoje aqui, né, conversando com você e também falando um pouquinho, né, da cultura japonesa, que eu também fiquei bem encantada. Eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas. Será que é verdade, né, o que falam de lá? E é verdade mesmo. A gente já percebe pelo jeito da Suelen falar, mais calma, né, mais na dela. Isso é muito do japonês. Tu absorveu um pouco isso com o teu relacionamento com teu esposo, a tua vida já em família, morando lá no Japão. Tu eras uma pessoa mais agitada antes de começar a ter contato com a cultura japonesa? Porque eu vejo os animes e é o tempo todo aquela coisa da agitação, coisas muito exageradas, mas o japonês ele é um pouquinho mais reservado do que a gente observa nos animes, né, Suelen? Ele tem essa cultura, né? O japonês tem um pouco desse não demonstrar, né? E isso é desde criança falado, não só em casa, na escola também, para que a criança não venha a demonstrar tanta emoção. Então, essa questão da gritaria, ou de rir alto, ou então de chorar na rua, isso daí não é tão bem visto por eles, não. Muito bem. E como é que começa a tua relação com o Japão? A gente está vendo aqui as tuas redes sociais, você com o teu Instagram e com mais de 40 mil seguidores. Gente que tem uma porção de dúvida, com certeza, sobre como é morar no Japão, como é a vida de uma paraense, uma paraponesa, porque você está aqui, ó, orgulhosamente mostrando a camisa com a bandeira do Pará, mas ao mesmo tempo também orgulhosamente exibindo aquilo que você absorveu desse teu, da tua experiência mesmo vivendo lá. E como é que foi construir essa Suelen das redes sociais aí? Então, primeiro a minha experiência foi no Chile, né? Eu morei primeiramente no Chile. Então, isso me ajudou muito, porque quando eu cheguei no Japão, é como se eu percebesse, agora, nesse momento, eu estou no Japão, eu já não estou mais no Brasil. E no Chile eu sofri um pouco mais, porque a minha cabeça sempre estava aqui ainda, presa ao Brasil ainda, né? E lá no Japão, não. Eu me desconectei completamente quando eu cheguei lá. Eu falei assim, bom, agora eu estou no Japão. Vou provar todas as comidas daqui, vou viver o que eu tenho que viver aqui. E comecei a aprender já o idioma, né? E comecei a vivenciar as coisas lá. Então, as minhas vizinhas me ajudaram muito lá. Minhas vizinhas japonesas, inicialmente, elas me chamavam para ir na pintura, me chamavam para ir em concerto, em várias coisas. E aí eu falei, nossa, que legal. Então eu comecei a realmente imergir, né, no universo japonês. Tem uma porção de clichês que a gente sempre vê, né, quando pensa no japonês. Anda com o pé juntinho, usa tamanco, o jeito de se vestir, a maneira como educa os filhos, ser píssico com limpeza, não jogar nada no chão de forma alguma.
parar no semáforo de qualquer forma, mesmo que não tenha nenhum carro passando, você espera a hora de atravessar a rua, parecem clichês, mas é de fato assim? Eu tô passando isso em Belém agora. O contrário, o avesso. Eu fico esperando e aí depois eu percebo, ninguém vai parar mesmo. Mas eu tô passando isso agora em Belém, né? É um choque de cultura. É um choque de cultura. O que é que tu mais sentiu, assim, é realmente diferente o que eu tô vivendo aqui? O que é que, de fato, fora isso que a gente está dizendo, que os filmes mostram, que as reportagens mostram, o que é o viver o Japão que o brasileiro, de repente, não tem a mínima ideia de como seja? Eu acho que o dia que eu fiquei, assim, mais espantada na rua, né? Foi quando eu fui no banco tirar dinheiro. E eu vi como era como fosse aquele carro forte daqui do Brasil. E aí, quando eu olhei, eu fiquei... Meu Deus, é como se fosse todo um lugar paralelo, né, daqui. O carro forte, era um carro normal. E as pessoas que transportavam dinheiro estavam com uma sacola assim normal e conversando e pegaram o dinheiro na nossa frente. Não assim. Tinha ninguém com uma escopeta olhando para um lado e para o outro, como se fosse duro de matar ali a cena. Não tem nada disso. E aí fizeram aquela coisa assim, aí eu fiquei olhando, e eu acho que eles ficaram até, o que ela tá olhando? Sim. Eu fiquei olhando abismada porque realmente... Aqui a gente tem esse medo, né, de, será que vão assaltar o banco agora? Até eu tenho medo, quando eu vejo o carro forte eu saio de perto porque eu tenho medo, né, será que vão fazer um assalto? Então a gente vê muito isso na televisão aqui no Brasil, né, e lá eles agem como sem arma, sem nada, né, colocando ali, conversando como se, não tô nem preocupado, né, com isso. E assim, Suelen, você casou com um brasileiro, mas de descendência japonesa, que hoje tem o passaporte japonês, que fala japonês e fala português. E o teu contato para poder fazer a transição, atravessar essa linha, né, de sair daqui para lá, começou diretamente com o teu esposo, antes de vocês terem filhos, antes de mais nada. Isso. A gente começou a fazer o planejamento depois, né, quando a gente já tinha voltado para cá, para o Brasil. E daí a gente começou a pensar, né, para as crianças com relação à educação, né? Acho que seria mais interessante as crianças poderem conhecer um pouco, né, do Japão e começarem a ter essa forma de escolha, né, de dizer, eu gostei de lá ou então não gostei. E aí eu queria muito que as crianças vivenciassem para saber, né, se eles iam gostar ou não. Se iam se adaptar. E se adaptaram bem. Se adaptaram muito, muito bem e agora eles sentem muita falta, né? Eles falam que realmente eles estão sentindo bastante falta do Japão agora. E o teu contato com a língua japonesa? Hoje tu fala japonês, escreve japonês. Como é para um brasileiro, de repente, ter que reaprender tudo? Porque... é praticamente isso. Diferente de você aprender inglês, espanhol, tem muita similaridade, mas no japonês é quase nada, né? É isso. Eu acho que as pessoas... a maioria das pessoas que falavam comigo na rede social, elas falavam assim, Suelen, você já aprendeu com certeza. As pessoas achavam assim, é muito fácil, né? É só chegar lá e começar a aprender. Mas, na verdade, o grande problema de aprender o Nihongo é que as palavras, elas não têm nenhuma semelhança, Nihongo... né? É o idioma japonês, né? Certo. Quando a gente vai falar de idioma, é Nihongo. É Nihon, né? Porque Nihon. O Japão é Nihon. Tá. Né? E aí tem uma história por trás, né? Por que Japão? Dizem, cada um conta uma história, né, sobre esse assunto. Aqui você está dando aula já ou está aprendendo? Tá esse aqui foi a minha formação, né? Esse aqui foi a minha formação pela JAICE, né? Que é do governo japonês, né? Esse curso, ele me ajudou muito. Eu chorei bastante aí. As pessoas pensaram assim, nossa, que besteira, tá chorando. Mas só Deus sabe, né? Todo dia eu chegava e chorava bastante, E eles né? são muito exigentes, muito né? exigentes. Assim, os professores, né? Que é os senseis, né? Os senseis sempre incentivaram muito a gente e falavam, Sam, você vai conseguir. E esse dia foi o dia da formatura aí, né? E eu simplesmente fiquei bem, assim, emotiva. Porque essa dificuldade do idioma, realmente, todos os dias... eles não falavam português, nada em português. Isso nada. foi lá? Lá no Japão. Lá no Japão. E aí eles não falavam nada em português, aí essa minha amiga peruana, então ela sentava do meu lado e tentava fazer a tradução do Nihongo para mim em espanhol. Se ela não estivesse lá... E eu fazia a tradução para ela pro português, né? Porque os outros alunos também eram brasileiros, então eles queriam entender o que ela falava, e aí a gente ficou na tradução eu e ela.
Foi muito bom. E depois desse final do curso, aí foi que eu comecei a escrever, né? O hiragana e o katakana, né? Que são diferentes porque um é o japonês mais tradicional e o outro é aquilo que engloba talvez o mundo, né? Querendo falar japonês, é mais ou menos isso? O hiragana, ele é o alfabeto japonês, né? Tá. E aí o katakana são palavras em outro idioma. Por exemplo, o inglês, o nosso nome, o meu nome é Sueren, né? No caso, não tem o L lá, né? No caso, Suelen ficaria Sueren, né? O seu Ronaldo ficava Ronalduru, né? Mais ou menos assim. Ou seja, é o avesso do que o Cebolinha fala ali na Turma da Mônica, né? Não tem o L, né? Não tem o L. Troca o L pelo R. Que legal, que legal. O inglês também, muita gente confunde e acredita que o inglês lá no Japão... eu sei falar inglês, então eu vou me virar muito bem. Só que, como eu acabei de falar, algumas letras não é igual. Então não tem o L. Então, por exemplo, o bag, eles vão falar bago, né? Porque não tem como fazer o bag para eles, né? Então eles vão falar bago. Né? A mesma coisa hot dog, né? Eles vão falar hotodogo. É muito diferente, causa uma certa estranheza, dá vontade de rir, mas tem que ter cuidado, porque se de repente você for rir do jeito que eles estão falando, eles vão se sentir constrangidos. Não, né? Normalmente a pessoa fica com medo, porque ela não entendeu o que a pessoa falou. Né? A gente que está lá, né, como estrangeiro... quando eu escutei falar em rambago, né, dentro do avião, rambago, aí eu fiquei, rambago, o que será rambago, né? E aí é hambúrguer, né? Então por isso que eu... Lembra. Lembra, mas eu fiquei assim meio... Não, por isso que eu falo, o nervosismo, né? Será que eu tô entendendo? Será que é hambúrguer? Será que é, né, outra palavra? E quais são, assim, Suelen, as dúvidas que chegam nas redes sociais? A gente conversava nos bastidores, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Sei que precisa haver um planejamento para eu passar, sei lá, 15 dias, 20 dias lá. E eu falo desse período porque a viagem é longa. É muito longa. Tem que haver um planejamento porque você vai estar num lugar com uma cultura e um idioma completamente diferente. É para sair daqui e ficar realmente perdido, preocupado, ou hoje em dia não é tanto assim? Você tem suporte para poder passar um tempo lá? Então, para gente que usa o Google Tradutor, né, ele ajuda bastante, né? A gente pode baixar, usar ele de graça, né, não precisa pagar nem nada. A gente baixa o aplicativo Google Tradutor e ele já consegue fazer em tempo real a tradução, né, do que a gente está falando ali para o Nihongo. Mas eu acho que as dificuldades que o brasileiro sente nem é tanto, assim, a pessoa consegue ali perguntando, né, tem um tradutor em português e tudo, mas eu acho que a grande dificuldade é realmente se adaptar. Porque dentro do trem não pode rir muito, não pode falar no telefone, na rua você não pode beber, você tem que andar com a sua sacolinha para colocar o lixo, tem a forma certa de andar na rua, tem a forma certa de andar na escada rolante. Agora eu fiquei curioso. Então isso daí de andar na rua? Tem a forma certa de andar na rua. Por exemplo, se você está na calçada, se o carro está indo para o sentido para frente, né, para o outro lado, para a esquerda, por exemplo, você também anda para lá. Aí, se você está indo para o outro lado, você atravessa e vem para o outro lado. Na prática, o carro está indo aqui. Você tem que andar também aqui. Isso, não pode ir na contramão do carro. Mais se ou menos. Se o carro está vindo, porque assim, penso eu, né? O carro está vindo, eu prefiro estar vendo aqui o carro vindo. Mas eu tenho que ir no mesmo sentido do carro. Normalmente a gente se encaixa já. Né? Se fosse no Brasil, ia ter muita gente atropelada. A gente já se encaixa assim, o carro está indo para lá, então eu vou atravessar para ir pelo mesmo sentido do carro. E na escada rolante? Na escada rolante, todo mundo pro lado esquerdo, no caso, quem não está com pressa. Aí quem está com pressa vai passando pela gente. Né? É mais ou menos como no metrô em São Paulo, no que metrô. As pessoas deixam passar. Deixa passar. E a direção é como na Inglaterra. Você dirige do lado esquerdo. Você já dirigiu lá? Já. Já? É muito difícil aprender a dirigir? É bastante. Como eu não consegui tirar minha carteira, né? Não passar a marcha, o que é mais difícil para quem nunca viveu essa experiência? Dirigir ao contrário, né? Perdão. Não, os carros, eles são automáticos, né? Então, melhora. Tudo bem, assim, não precisa ficar passando a marcha e tudo, mas as minhas dificuldades, por exemplo, eu não consegui tirar minha carteira lá no Japão porque realmente tem muito que eles chamam de kakuni, né? Que é como ver as coisas que está sendo feito. Então, você olha para o retrovisor, olha para o outro retrovisor, para o outro, depois olha para trás. E tem todo um sistema para poder você começar a dirigir. Moto sem capacete, o pessoal anda lá? Não. Não? Nunca vi. Passa de moto por cima da calçada? Anda na contramão, nas ruas do centro da cidade?
Não. Buraco no chão, aquela coisa de jogar o lixo no buraco. Não. Não tem nada disso. Não. E o choque quando volta pra cá e vê tudo isso escancarado? É difícil, né, no começo. Agora, pra mim, tá sendo difícil, mas eu acho que... Irrita, né? Tu tá no trânsito, tá acostumada com o trânsito de lá. Como foi a tua reação quando se deparou com esse trânsito caótico da capital paraense, por exemplo? Então, onde eu morava é interior, né? Em Fukui é um interior, então, assim, eu estava acostumada com a minha vida mais pacata, né? Poder andar de bicicleta normalmente e os carros, assim, não ter aquele fluxo. Tem regra para andar de bicicleta também? Também tem regra. Capacete? Retrovisor? Não, retrovisor não. No caso, tem que usar capacete e sempre manter, como eu falei, né? Sempre manter o fluxo para o mesmo lado. Não e também... tem acidente lá? Muito difícil. É difícil. Não, tem acidentes, mas é mais... agora tem acontecido bastante com idoso, né? Porque lá tem pessoas com 90 anos que estão dirigindo, né? Então, isso acontece, esses acidentes assim. A gente tem que ter cuidado lá com os idosos. Quando a gente olha, assim, alguém que já tá bem, assim, não tá mais enxergando direito, aí já fica com medo, né? Não deixa ele passar, né? Que ele não tá enxergando. E acontece isso lá com relação a idosos, assim, Fala né? mais desse choque cultural aí, que eu te interrompi porque eu fiquei curioso. Você foi falando e eu fui querendo saber mais. Não, então, do choque cultural, quando eu cheguei em Belém, aconteceu aquilo que eu falei, né? Eu não conseguia atravessar a rua. E aí eu tava indo deixar as crianças, né, num lugar e a minha colega disse assim, não vai ficar parada aí não, atravessa correndo. Eu falei, não, onde tem uma faixa, eu não vou atravessar correndo. Ela vai atravessar correndo sim, aqui assim. É ruim, né? E aí puxarem pela orelha pra fazer o errado. Então, aí eu falei, nossa, que difícil. E daí foi que eu entendi, não, mas eu tô aqui de volta, eu tenho que fazer de novo as mesmas coisas. Aí ao mesmo tempo, ai meu Deus, mas eu tô errada. Então, fica uma cobrança. Como a gente convive tanto com o japonês, né, acaba que fica aquela cobrança, igual como eles fazem com a gente, né, aquela cobrança interna. Tá errado isso, né? Então, essa questão do lixo, né, a gente sempre leva na sacolinha para poder descartar o lixo certinho, né, em todos os lugares corretos. Então, se a gente vê, às vezes até abrindo assim a lixeira e tal, um descarte errado, a gente fica meio lá no Japão incomodado, né? E quando eu cheguei aqui, a gente foi no aeroporto, aí eu falei pra minha filha, né, pode jogar fora. Aí ela falou, não vou jogar fora. Olha como tá aquela lixeira, tem várias coisas misturadas. Aí eu falei, filha, aqui é assim. Ela, não, eu não consigo, eu vou levar pra casa. E daí ela trouxe pra casa aqui. E fez o descarte correto. Entre aspas, né, porque aqui não tem, assim, como a gente jogar, por exemplo, num lugar correto, né. A gente coloca as pets, né, na minha casa lá, aqui na casa dos meus pais, né, a gente joga as pets e tenta passar para o descarte. Mas eu falo assim, em todos os como era no Japão, todos os definidos, aí é um pouco mais difícil aqui em Belém, né? Aí eu te pergunto, a gente encontrar um por um, né? Tu passou quanto tempo morando de fato lá? Assim, se for somar todo o tempo que você já passou lá, quanto tempo? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Aí a gente olha para a tua experiência vivendo esses 3 anos lá. Acompanhando os processos, como tudo funciona. Por que não dá para ser assim aqui? No teu entendimento. Por que não dá? Eu tenho certeza absoluta que é por causa da educação, né? É a educação, realmente. Porque assim... Que lá desde pequeno mesmo, desde assim, da época da creche, né? Minha filha chegou a entrar na creche, né? E aí ela então desde a creche. Essa modelagem da personalidade dela para ser uma pessoa educada e de um ótimo convívio social nesse sentido, desde pequenininha. Eles batem na tecla, né, na creche. Você tem que... Porque assim, lá as crianças vão sozinhas para a escola, né? Elas arrumam a sala, as crianças? Eles limpam o colégio todo. Eles limpam o colégio. Né? Então, assim, quando ela... Não tem um zelador? Não tem. Não tem a pessoa que limpa. É só eles que limpam, né? Os adultos supervisionam, né? Mas eles que limpam as crianças. Então, assim, na creche, eu lembro que a minha filha chegava em casa e contava. Hoje, a aula foi sobre bons modos, né? Mais ou menos assim. Hoje é pra gente falar boa tarde pra todo mundo que a gente vê na rua. Ou então é pra falar bom dia com todo mundo que a gente vê da rua. Que é o Ohayou gozaimasu, né? Então, qualquer pessoa que passar do seu lado, Ohayou gozaimasu, baixar a cabeça. Então, minha filha era bem pequenininha. A pessoa nem respondia, ela Ohayou gozaimasu.
repetia como um mantra e funcionava e funciona até hoje, porque mesmo ela no Brasil, isso, ela chega em qualquer lugar, ela fala bom dia. Ela age com respeito com as pessoas, isso é um diferencial para carregar para o resto da vida, né? Isso, então, e como eles batem na tecla desde a creche, então todas as turmas que ela foi entrando, né, futuramente, eles vão continuar falando sobre esse assunto. Você sempre tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas na rua. Então, às vezes, eles não conhecem, mas eles falam, né? Ou baixa a cabeça. Lá, quando a gente é adulto, a gente não tem tanto costume de falar, né? Um pro outro, assim, tipo, bom dia, bom dia. Tem isso também, né? Quando eu cheguei, eu não sabia, então eu falava, ohayou gozaimasu. E aí as pessoas ficavam achavam estranho, né? Que ela tá batendo a mão, né? Na verdade, é só fazer mesmo, baixar a cabeça. Como se estivesse reverenciando e respeitando a presença do outro, né? É muito legal. O que isso te trouxe assim de mudança de mentalidade para tua vida? Tu percebe que tu era uma e passou a ser outra só de passar esses 3 anos lá? Eu acho que agora eu penso mais por essa questão do esforço, né? Eu acho que todos nós, né? A gente tem uma qualidade e tem defeito, né? E o japonês bate muito nessa tecla que você tem que ser muito esforçado. Que sempre dá para arrancar coisas melhores de você, né? Então, isso daí me fez sempre olhar para mim mesmo e falar, nossa, verdade. Quando eu fiz o curso, por exemplo, lá da Jaice, como eu contei, né, para você, eu chegava em casa e chorava. Daí eu falava, não vou amanhã, não vou. Aí quando eu ia no outro dia, o sensei sempre falava essas frases, dizia assim, você consegue arrancar o melhor de você. Lembra que você é muito forte, que você vai conseguir. Então isso faz com que você pare de chorar e comece a ver, é verdade, eu também sou forte, eu vou conseguir. Então isso aí faz com que você vá buscando realmente aquela força interior, né? A gente vive a nerdice aqui, eu falo assim, já apareceu mais um pouquinho da tua vida lá no Japão, né? Eu queria te perguntar por que criança, adolescente, é nerd, não tem jeito. As crianças querem assistir anime, falando mais pro que é a cultura japonesa, né? Querem ler o mangá, você trouxe um aqui, ó. Eu vou mostrar logo de cara esse mangazinho. E é um jeito diferente de ler, porque é algo barato, com papel realmente barato, papel que a gente vê em algumas publicações aqui, né? Mas é quase como se fosse descartável. Aqui eu não vou ler nada, eu sei que é um mangá de beisebol. Tem mangá de absolutamente tudo. Mas o contato das crianças com cultura assim, desse jeito, né? Com, sei lá, os pokémons, os games, é mais intenso do que aqui, porque com toda essa onda já, sei lá, secular, milenar, de você ter o respeito, o carinho, hora para fazer tudo, as crianças, os adolescentes conseguem consumir tudo isso que a gente vê que vem do Japão para cá e que talvez a gente consuma até mais do que eles mesmos lá? Ou eles consomem realmente tudo que é da nerdice, da cultura pop, seja andar vestido como o personagem do seu anime ou mangá favorito, ou lendo mangá, ou enfim, consumindo os games? Como é que é essa cultura lá para você que esteve lá? Não, lá acho que consome bem mais. Eles são bem, assim, acostumados com isso, né? Assim, desde criança, como eu falei, desde pequenininho, os pais sempre vão passando isso daí, né? De geração em geração, eu imagino, dos mangás, do anime. Eles gostam muito de leitura. Lá eles têm essa questão de competir, né? Os japoneses que eu conheci, assim, os filhos, né? Os pais incentivam a leitura, então eles têm uma competição entre eles, né, os jovens. Para ver assim, quem leu mais? Para quem leu mais. Caramba. Então existe até um prêmio na biblioteca, né, de quem leu mais naquele ano, né? Então eles dão um prêmio. Ou mangá, ou enfim? Não, no geral, porque lá a biblioteca tem tudo que você imaginar, né? Acho que até tem um vídeo meu aí no canal falando sobre isso, né, que a biblioteca tem tudo, então você pode pedir emprestado até 15 livros, né? Livro, revista, ou mangá, enfim, você pode ir lá buscar até 15. E também o período demora bastante lá para entregar de volta. Não daí ficam te cobrando, pegou na sexta, entrega segunda, não? Não, tem uma data, mas assim, é bem mais larga que a daqui, né? Uhum. Daqui, pelo menos, quando eu estudei na UNAMA, tinha uma época assim, menorzinha, né? Lá não, é um período bem mais largo.
E daí a gente pode jogar o livro lá, tem uma entradazinha, sabe? Aí a gente só joga o livro lá e automaticamente a maquinazinha já faz a leitura do livro que você já entregou. Não precisa falar com o atendente, né? Já pode jogar por lá. É tudo muito robótico, automatizado, bem como robótico, a gente via antigamente. Tem muito essa coisa da presença dos robôs auxiliando, da inteligência artificial. Como é que está hoje essa questão da tecnologia? Porque ao mesmo tempo que você fala que as crianças consomem tudo isso como a gente vê, tem bairros específicos, né, para você passear, comprar. Esse auxílio da tecnologia, o japonês sempre foi o referencial, né, da tecnologia. Já foi assim nos anos 90, hoje a gente tem a China, tem a Coreia, falando do Oriente, né? Mas como é que é isso lá, esse auxílio, a participação dos robozinhos ali no dia a dia de vocês? Como é que é? O japonês, isso que eu acho bonito deles, né? Eles conseguem misturar essa continuidade, né, da cultura deles, porém misturando com a tecnologia, né? Que é o caso, por exemplo, tem uma rede famosa lá que se chama Hachi, né? Hachi Lamen. E daí a gente pede o lamen tradicional e várias pessoas, assim, que eu conheci brasileiro, falaram, né? Quando eu morei aqui em 1992, eu tomava esse lamen e é o mesmo gosto, não mudou o gosto do lamen, né? Continua o mesmo sabor, a mesma consistência e tudo, igualzinho. Porém, agora vem um robozinho me entregar, né? Então, mudou a forma de atendimento, a forma que a gente faz o pedido ali pelo tablet, mas o sabor não mudou, né? Ou seja, ele está continuando a mesma... aquela essência, né, da comida japonesa, porém com um toque de modernidade já no lugar. Até chegou a me mandar um vídeo sobre o preparo do lamen ali, né? Aquele é o udon. É outro, udon, já não é lamen. Não, né? aquele é udon. Aí a gente vai entrar na seara da culinária, né? Tá aí, ó. A gente tem esse aí é o vídeo udon. que você mandou. É bem aqui, bonitinho, esse é tradicional mesmo, eles você fazem na hora. Preparando. É um macarrão um pouquinho mais al dente, mais consistente, esse daí, ó, né? eles fazem lá na hora. A massa é preparada na hora. Isso, esse também é frito. Esse aqui é o tempurá, né? Aqui eu tô com muita vontade, nem posso que eu tô fazendo uma dieta, mas eu vi, é um tempurá junto ali, né? Tempurá. Com legumes. Com legumes. Com legumes. É delicioso. É muito bom. É muito gostoso. Bom. Eu realmente, assim, da culinária japonesa não tem quase nada que eu não goste, né? Uhum. É muito gostoso esse daí. Tu preferes o que a gente vê ali nos pratos com caldo ou o que vem cru? É diferente o sushi de lá do sushi daqui? Tem hot sushi lá? Não tem, é brasileiro. Não tem, é coisa de brasileiro. É coisa de Hambúrguer brasileiro. de sushi tem lá? Também não tem. Também não. Então lá é mais gostoso, é mais bem preparado. Com exceção do de baiacu, que é arriscado, né? Arriscado. Porque só aquela pessoa especialista ao extremo que pode preparar, senão pode ser veneno. Já comeste esse lá? Não cheguei a comer. Eu já cheguei a ir no restaurante, caro, tudo. Né? Cheguei caro. No restaurante, mas eu preferi não provar. Esse daí é o soba, né? Esse daí é o soba. Ó. Se a gente pensar em gosto, soba o que é muda? diferente. O soba, ele é assim, como se fosse um macarrão mais durinho. Esse daí são os sashimi, né? Uhum. Tem o polvo aí, né? Tudo. Esse daí eu fui num restaurante tradicional mesmo japonês, com a minha vizinha japonesa. E daí, essa bem aqui, ó, lá, ela é minha vizinha japonesa. E aí ela tenta escrever em português. Ela é usado o tradutor. Ela é muito amorosa. Ela sempre me mostrando como comia. Eu queria aprender a forma correta, porque eu queria pegar com o hashi, e ela tava falando, não, você pega com a mão mesmo. E daí já olha ali, ó, pra comer. O gosto do que aqui tem lá é diferente? Bem diferente. O molho de soja é diferente? É bem diferente. Menos salgado? Eu senti menos salgado. Uhum. Eu senti que bastante aqui é quase coisa. molho de sódio, né? Porque é exagerado também. Às vezes no sal, a gente fica com preocupação de comer. E tem o wasabi arde mais. A maionese também, aquela maionese é muito famosa, né? Que eles chamam bebezão, né? Que tem uma criancinha na frente. Uhum. Aquela maionese também é muito diferente. Na época que eu provei, eu falei, nossa, por que não chega no Brasil? É muito boa aquela maionese. Tu achas que no Japão come-se mais qualidade do que quantidade? Eles comem pouco, ó. Esse daí é um almoço, é um almoço, assim, bem variado, vamos dizer, né? Nutritivo. E mesmo assim, nutritivo, porém, ele não passa desse tamanho aí. Ele fica em torno desse... É como se cada pessoa, ela tem aquela quantidade para consumir, né? Então,
Eu fiz um curso lá também de bentô, né? Para aprender como fazer o bentô. No caso, uma marmita, alguma coisa assim, né? Japonesa mesmo. Quanto custa montar um prato desse lá, hoje, em reais? Para quem vai viajar para o Japão, eu quero jantar bem, eu quero comer bem, fazer um jantar lá. Fazer um jantar digno do Naruto depois de uma missão. Sai em torno de R$40. Para comer bem? R$40. Uma pessoa? É. Então tá no padrão, né? Tem lugares por aí que é muito Tá mais ótimo. caro, né? Não, e a 3 qualidade, refeições por né? dia? A qualidade. É o costume? Por exemplo, se você for no Combini, você encontra o café bem baratinho, né? Porque todos os combines a gente paga... Que é uma conveniência no a Japão. Conveniência. Do Combini. Eleve Seven, Family Mart, Lawson, esses combines, eles funcionam 24 horas e normalmente quando a gente vai comprar, a gente compra aquele onigiri, né? Que é o arrozinho com algo dentro. Certo. E compra um café. Então sai bem barato. Sai assim como se fosse uns R$10. Mas... Ninguém exagera, come bem... E aí Esse é o café, depois né? parte pro almoço, tem muito lanche, o pessoal fica petiscando muita coisa ao longo do dia? Não, normalmente lá o pessoal compra o bentô mesmo, que é a marmita que eu falei, né? A gente chama de bentô, mas é a marmita. Quem não quer preparar, corre pro bentô. Isso, pro bentô. Só que o bentô lá no Japão, eu acho que essa é uma das dúvidas, né? O brasileiro, se a gente for, por exemplo, num mercado agora, nesse exato momento, que são tipo 3 da tarde, 2 da tarde, já passou o horário de almoço. Então, dificilmente você vai encontrar algo que está pronto. E lá no Japão, a gente não dorme. Então, fica aquela coisa, qualquer hora que você for, tem a sua marmita pronta. Então, daí você vai comprar lá a marmita, qualquer horário, e você vai poder comer na hora que quer, né? E vende comida brasileira no Japão? Vende. Eles consomem? Assim, não com frequência muito, são né? os brasileiros que vão atrás? É mais quem os mora lá? brasileiros. É mais os brasileiros que vão atrás. Não querem inventar muita história. Mas não, aí o eles japonês- adoram. Depois que eles provam, assim, né? Mas japonês come pizza, não come pizza? Gosta de pizza? Eles gostam de pizza, porém, como eu falei, eles têm muito esse lado, questão cultural, então eles pizza de consomem sushi. bastante. Eles consomem bastante ali. O sabor é diferente do nosso, né? Sim, sim. O McDonald's mesmo é diferente do nosso, O né? que vende no McDonald's do Japão? O McDonald's vende, por exemplo, carne de camarão. O hambúrguer com a carne de camarão, por exemplo. Aí eu ia adorar, eu adoro camarão. Então, quando eu cheguei lá, eu senti bastante, porque o gosto é meio adocicado. Aqui é o McDonald's do Japão. A carne, ela é adocicada, ela não é igual a nossa, ela é diferente. É agridoce. E também a batata, ela vem com nori, né, que a gente chama que é aquela alga, né, que envolve o sushi. Ele vem com aquela alga, ó, pode ver aqui, ó, o ovo também lá dentro do pão, ele parece assim mais duro, sabe, quando mastiga, parece que ele é uma... fast food? Não tem gosto de fast food. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque é feito rápido mesmo, só que com todo o jeitinho japonês de ser. O que tu trouxestes aqui pra mostrar pra gente? Umas comidinhas aqui que eu já sei que eu vou entrar em atrito com o meu nutricionista. Talvez vou mandar foto pra ele, aí vou dizer, olha, leia aí a informação nutricional, mas eu não vou dizer pra ele olhar no Google Lens e me conta se eu posso comer ou não. O que é isso aqui? Bora apresentar aos poucos aqui. Esse daqui é um chocolate assim que os japoneses gostam bastante. É uma mistura, né, do branco com preto aqui. Com pouco açúcar? Com pouco açúcar. Na verdade, todos os doces japoneses, eles já têm esse menos açúcar. Uhum. Por exemplo, agora eu não estou conseguindo aqui no Brasil, né? Quando eu comprei agora há pouco tempo um chocolate, pode abrir para você ver dentro. Todas as embalagens japonesas, elas têm uma embalagem dentro. Ou seja, ela tem embalagem de fora e tem embalagem dentro. Aqui. Vocês não acham que eu ia deixar fechado? Eu ia, mas ela falou para eu abrir. Não, pode abrir. Aqui, ó. Que maravilha. Ele vem sempre com... Não é possível não que pode eu vá apanhar né? por causa disso aqui. Né? Vou até mandar foto para ele. Tá aqui, ó. O chocolate, que eu não tô nem sentindo na minha mão aqui. Se bater o vento, leva. É pouquinho mesmo. É que eles não têm comem igual o bicho, uma fileira inteira. Eles têm a mania de comer depois do almoço, assim... vou comer maravilha. E aí deixa o próximo. Lá também tem essa coisa do tamanho, né? Você viu na internet? O pessoal sempre pergunta. Aqui, ó. Coloca o tamanho. Produto aqui. Tá aqui, ó. O produto, ele realmente é do tamanho da embalagem que tá mostrando. Não, na verdade, o que tá na embalagem parece um pouquinho maior.
Ou não, um eu pouquinho? digo assim, o tamanho é bem próximo do real, né? É próximo do real. A gente compra já sabendo, é desse tamanho aqui. Então... Perfeito. Tá aqui, ó. Vou dar um pro Vitão que tá ali. O Vitão, nosso diretor. E o que mais que a gente tem aqui? Aqui é chocolate também. Esse aqui é menos light. Esse daí a gente foi no museu de... É do Pokémon, é o Charizard aqui, né? A gente foi no museu lá ver, né, a exposição do Pokémon. E daí tinha algumas coisas, né, da escavação, porque lá é um museu de escavação. Então tinha algumas coisas assim, aí eu quis trazer, né, pra você. Esse aqui eu vou ficar com pena de abrir. Ele vai passar um tempo lá em casa, com certeza. E aqui a gente tem, esse aqui é paixão minha, né? Eu tenho a tatuagem do controle do Super Nintendo e eu tenho aqui o cara da Nintendo, né? É o Mario, tá aqui, olha só. O Mario, ele é idolatrado no Japão, tem chocolate dele para você recortar, igual no Round 6, não é isso? Você recorta aqui, ó, e vai tirando o personagem e joga fora o chocolate em volta. Não, põe pra dentro, comendo, né? As crianças gostam disso daí, de montar, né? Elas compram pra ir montando. Não, acho que sai... acessível. Acho que uns R$15 mais ou menos sai. Ó, tá aqui, ó. E uma coisa que você vai tirar direitinho para quem é colecionador. Pra quem é colecionador. Guardar com muito carinho a embalagem. Isso. Esse que eu tô recebendo da minha amiga aqui vai ficar guardada a embalagem com toda a certeza. Tem pouco açúcar também? Também tem pouco açúcar. Tá vendo aí? Vou mandar o corte pro meu nutricionista. E temos aqui, ó, esse aqui me gerou uma familiaridade. Temos uvinhas, tipo uma geleiazinha, uma jujuba de uva, como vem dentro da embalagem do suco de uva, aquelas uvas ali. É mais ou menos isso, tá ao contrário. Pronto, agora sim. É porque assim, né, gente? Vamos lá. É por causa da letra, né? Não dá pra saber. Agora tá certo. Pelo furinho aqui. O que é isso aqui? É uma jujuba mesmo. É como se fosse uma jujuba de uva. Light também. Eles têm um costume, né, da Made, né, que é essa empresa, eles têm um costume, que é a mesma dessa também, eles têm a mania de fazer alguns produtos que seja como vitamina, né? Então as pessoas acabam comprando assim. Tem umas que são para garganta, né? Que é nodo, tá escrito nodo na frente. Não vou abrir esse porque, enfim, né? É melhor consumir depois com calma, mas dá para ter uma ideia aqui. É bem maciozinho. É tipo o Fini. Quando a gente ela é bem diferente. Ela tem, na verdade, uma consistência de mochi, né? Que é o quê? Mochi é aquele bolinho famoso japonês, né? Que é meio grudento. Ele tem mais essa... Não é igual ao Fini. Pronto, já foi corrigido. Já deixei separado um aqui, ó, porque senão eu vou apanhar do meu diretor. Vou dar 1 ou 2 para ele. Pode sentir bastante, porque ele não tem tanto açúcar, como eu falei, né? A gente tá muito acostumado no Brasil com açúcar. E lá eu me acostumei, né? Café sem açúcar, coisas já, tudo assim meio... a gente vai acabando se acostumando, né? Com o paladar de lá. Legal. Aqui o Vitor tá mostrando essas guloseimas, vai ficar para um outro corte, para um outro vídeo. Aqui a gente tem, olha só, um museu que mescla o que é de fato alguma coisa que foi encontrada ali fossilizada. Aqui a gente tem dinossauros com os pokémons. A criança acha que tudo é real, aqui não é de verdade, né? Não. Aqui também não, ó, temos os pokémons. É um museu que mescla fantasia com realidade? Onde é que é? Como é que você se sentiu aí nesse museu? Esse museu é o Museu dos Dinossauros, lá em Fukui. E daí ele conta como é, né, essa relação, né, com o passado e o presente, né, dos fósseis e tudo mais. Só que eles fizeram essa feira, como se fosse uma feira limitada, né, do Pokémon. E daí eu tive o prazer de conseguir ir, porque era bem difícil, tinha que fazer reserva e tudo. E aí eu consegui ir, eu achei muito interessante pelo fato deles mostrarem esse lado aí, ó. Da onde saiu a ideia daquele Pokémon. E por incrível que pareça, realmente, depois eu fui ler a história lá, né, tem um cartaz... realmente cada Pokémon teve a sua... saiu de algum animal, né? Algum bicho, então ele pensou no fóssil e tudo mais, né? Tem uns Pokémons meio aleatórios hoje, né? Que tem inspiração em coisas fora da natureza, digamos assim. Mas boa parte, né? Pokémon significa monstro de bolso, não é isso? Então. Acertei, né? Fiz o meu dever de casa. E aí tu trouxeste um desses Pokémons, esse aqui, olha, numa bolsa... tem esse daqui foi na... talvez. Esse foi na Universal, né, que a gente comprou. Vai chamar muito a atenção isso aqui, esse Pikachu.
Pra quem vê na rua, acha até que é pedra preciosa, né? Então, a minha filha, né, que é muito fã, né, do Pikachu, ela pediu para comprar. Esse outro aqui já é de coleção Esse vem do na Donut, lojinha. né? É do Donut, né? O Loja Donut de é a Donut, rede, aí uma rede. Comprou E ganha o bolsinha. Aqui a gente tem uns bonecos, né, geralmente que vem. Tem até alguma coisa aqui que eu acho que é da tua filhota que tá aqui dentro. Filha. Então você trouxe para mostrar. Isso olha daí só. É edição limitada. Pokémons, edição limitada. É edição limitada. E aí tem. Aí quando a gente vai comprar no Donut, aí é mais ou menos assim, a cabeça japonesa. Um convida o outro. Amanhã vai lançar a do Pokémon, o Donut do Pokémon. Aí todo mundo aí enche aquele lugar, assim, é muito parecido com o que vocês assistem na internet quando vai lançar o iPhone. Uhum. Vai lançar o iPhone 16, aí já ficam na fila, né? Então o Donut é a mesma coisa, é como se fosse uma atração. Vai ter agora a coleção Pokémon. Então o Donut é feito com o rostinho do Pikachu, do Pokébola e tudo mais. Dá pena de comer. Dá pena de comer, isso. Aí a gente ganha coisas colecionáveis daquele momento. Depois vem primavera, e daí vem outros mangás e tudo. Outros temas. E é sempre assim. E aqui, maquininha, ó. Onde você pega. Eu já fui na CCXP e no stand do SBT, peguei um fone de ouvido do SBT. Tenho guardado em casa. E aí, olha só, aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir sem quebrar. Não, é só abrir. É só abrir numa... Olha só, vou estragar. Vou deixar ela abrir, porque se eu escangalhar, né, eu não vou ter como ressarci-la. Bora ver se ela abre aqui. Aqui, ó, é só conseguiu? Aqui mesmo. Não pronto. Sem precisar estragar nada. E olha a qualidade do bichinho. Né? Eu não lembro o nome desse Pokémon aqui. Meu filho Sami deve lembrar. E deve engatar aqui, ter alguma onda aqui, né? Onde o bichinho fica, enfim. Não sei como é que faz. É que ele coloca no lápis, né? É para colocar em lápis. Tá. Então são duas coisas diferentes aqui, mas vem produto de qualidade que você pega nas como é o nome da máquina? Nas máquinas, né? Tem um nome específico? Tem um nome em Nihongo, né? Que tu não vais lembrar agora e não tem problema nenhum. Mas mais uma das coisas que ela trouxe aqui para mostrar pra gente. Esse daí é muito famoso, né? Lá no Japão, realmente, muita todos gente coleciona. Os lugares. Em todos os lugares também você vai encontrar as máquinas de bolinha. Essas de capturar, ou então aquela que é para colocar moeda e tirar, né, os brinquedinhos colecionáveis. Aqui tem, mas a cara do bicho é toda pintada errado, a gente vê aquela confusão. Aqui, ó, também é colecionável. Esse aqui é do One Piece, tá tudo em japonês aqui. É de alguma fase mais avançada, onde eu ainda não cheguei, assistindo One Piece. E é um chaveirão, né? Isso é pra você, esse daí é de presente. É presente? Né? Meu Deus do céu, eu vou ter que pra deixar guardado, passar longe dos meus enteado e filho, porque não tem como, eles vão querer. Aqui não é presente, tá, Vitão? Esse aqui você tem. Ela trouxe só pra mostrar mesmo, porque tá imersa na cultura japonesa, e trouxe aqui o Mario Kart 8. Já tem o Mario Kart novo do Switch, que a gente vê, inclusive, para vender daqui a pouco lá na Tsunami Games, que é a apoiadora aqui do nosso projeto. Tá aqui o Mario Kart que ela trouxe. E trouxe também as cartinhas, né? Para quem gosta de jogar as cartinhas Pokémon. Várias aqui, pode ser que tenha alguma rara. Quem sabe é o filho dela, que coleciona também. Ela trouxe. Tá faltando mostrar mais alguma coisa que tá aqui na mesa? Não. Trouxe um brindezinho aqui também, ó. Da DICE. Sempre, isso aqui também é muito famoso, né? A DICE é muito famosa lá no Japão. Aqui é como se fosse a DICE é uma lojinha, né? Que é famosa, como ela falou. E aqui a gente tem uma bebida e um niguri. Acertei? Nesse caso aí, eu acredito que é o sushi mesmo. É o sushi. Tá, pronto. Sushi tá no formato de onigiri, mas acho que é o sushi. E aqui a gente tem mais um brinde que você quer presentear aquela pessoa que tu amas, vai lá no Japão e traz o souvenir para ela. Tem muita coisa que eu acredito que a Suelen é marcada o tempo todo nas redes sociais para trazer. E eu não te perguntei direito ainda, Suelen, como é que o brasileiro que queira conhecer o Japão, quer viajar para lá, ele faz. Ele se planeja, procura uma agência de viagens, procura alguém que mora lá para poder se informar, aluga Airbnb. O jeito mais prático e econômico de ir e de conseguir viver a experiência do japonês sem muito susto para o bolso. Como é que faz?
Planejamento de longo prazo, como é que é? Porque eu também quero ir. Então, acho que essa é uma das dúvidas dos brasileiros, né? A maioria pergunta para mim, Suelen, eu quero trabalhar lá, como é que eu faço para trabalhar? Ou viver no Japão, né? Todo mundo quer ir, né? Mas, assim, eu falo só para passear, por exemplo, eu quero turistar no Japão. Como você estava falando, menos de 15 dias, gente, eu não recomendo. Dá. Não recomendo porque realmente é muito longe, né? Eu estava contando aqui para ele, né, para o Ronaldo, que eu passei 35 horas, né, viajando. Então, isso é desgastante demais para você ir e voltar em uma semana, por exemplo. Então, o bom seria em torno de 15 dias, 20 dias, para poder você conseguir viajar lá por dentro do país mesmo, né? São quantas horas para ir? É a mesma coisa, né? No caso, por exemplo, aqui de Belém para São Paulo é 4 horas. E aí mesmo que você pegue a menor escala, seria em torno de 3 horas. Um exemplo, né? Você pega 3 horas de escala em São Paulo. Aí você vai pegar um para Dubai. Para Dubai é 16 horas. De São Paulo para Dubai. Aí de Dubai para Tóquio, por exemplo, você vai passar mais 12, 13 horas dentro do avião, né? Já foram 30 horas aí. Então, e fora a escala de Dubai, né? E ainda tem a escala, normalmente isso você chega... Isso sem contar com imprevistos. Isso, sem contar com imprevistos. Com aeroporto fechado, com remarcação de alguma coisa. Caramba! Então, é bem cansativo. Quando eu vim para cá, no voo de Dubai para São Paulo, teve um momento ali que estava no meio do oceano e aí um senhor passou mal no avião, né? Então, todo mundo ficou em pânico, assim, e agora? O senhor tá passando mal e como é que vai descer? Não tem como descer, né? Então, olha, essas coisas que eu falo, né? Eu tô vendo aqui, isso é no voo, essas comidinhas todas? Isso daí foi no voo de ida, né? Isso foi o voo de ida. Aí quando a gente pega o voo aqui, é uma pipoquinha. Não dão nada. São 5 pipoquinhas. Não, nesse voo agora que eu vim pra cá, tinha até... Só pelo lanche me deu vontade de ir. Tinha o quê lá tinha no voo? Até chuveiro, né? Na Emirates tem até chuveiro pra tomar banho. Jogar um videogame. Tudo. Tem tudo, tem né? Só esteira, dá pra correr. Eu não duvido. Porque depende do seu... Depende da passagem que você comprou, né? Quem tem criança é muito cansativo. É muito cansativo porque eles querem correr ou fazer alguma coisa, né? E tá ali dentro. Só que assim, a Emirates, por exemplo, que eu viajei agora, eu achei melhor que a Suíça, né? Eu fui pela Suíça primeiro e agora eu vim pela Emirates. Aí eu recomendo mais pela Emirates. Eu achei que o voo foi bem mais... Assim, eles foram mais cautelosos porque eu tava com criança, né? Davam coisas para eles pintarem, tinha bastante mais comida ainda, né? Assim, mais coisa para tentar entreter a criança mesmo. Agora, Suelen, para fazer esse planejamento para ir, custo, aluguel lá, alimentação, passeios, a gente tem parques lá, tem parque da Nintendo, né? Tem bairros para quem ama animes, para conhecer, quer comprar alguma coisa. Se planejar, se você está em casal ou tem um filho... de que jeito para conseguir ir sem dor de cabeça, visto também tem que tirar, o que precisa ser feito para a pessoa sair daqui e fazer uma viagem tranquila e voltar, tanto no investimento financeiro, nesse planejamento, quanto na burocracia toda para conseguir ir e voltar também tranquila. Então, nesse momento não precisa tirar visto, né? Agora está liberado, então você consegue já viajar para o Japão sem dar entrada, no caso, passar, né, pelo visto. Antigamente a gente tinha que dar entrada com passaporte, né? Então você consegue ir na imigração aqui, por exemplo, em Belém, né, tem, né, a imigração, então você consegue aí pedir, né, falar que você quer viajar e tudo mais, e provavelmente eles já vão dar todo o cronograma de como você pode resolver essas coisas da viagem. Na época que eu fui, estava no meio da pandemia, então eu precisei de bastante coisa, eu tive que fazer aquele exame, né, tudinho, do Covid, então foi um pouco mais burocrático, mas agora não está tão burocrático, então por isso que as pessoas estão viajando bastante para o Japão, a passagem baixou bastante de valor também, né, na época que eu fui também, a passagem estava bem mais cara, e agora bastou mais, então por isso que as pessoas estão indo bastante, assim, conhecer. E uma coisa que eu aprendi estando lá no Japão é você não fazer tanto plano com relação ao que vai gastar. Por exemplo, assim, eu quero muito comprar um Nintendo, eu quero muito comprar isso, comprar aquilo. Então, automaticamente, você vai somar aquilo no final e você vai dizer, nossa, eu tenho que gastar 50, 40 mil. Então, isso vai pesar no sentido de, não vou.
Mas a experiência de ir, eu sempre falo isso para as pessoas que querem ir, eu falo, a experiência que você vai passar mesmo estando passeando só ali na rua, você vai ver que valeu muito a pena. Né? E isso aconteceu comigo quando eu fui na Universal, por exemplo. O meu marido falava... No Parque da Universal? Parque da Universal. Eu queria muito ir para Okinawa, né? Que é até o livro que você está lendo, né? Tá, eu queria muito ir para lá. Vou já falar sobre ele. Tá eu queria muito ir para Okinawa, que no caso tem que pegar o avião, né? Para ir. É uma ilha, então a gente precisa pegar um avião. E aí eu tava fazendo todo o cronograma e tudo, valores que eu ia gastar e tudo mais. E o meu marido comentou comigo, falou assim, a gente podia ir na Universal, que é mais próxima, né, da nossa casa, a gente podia ir lá passear. E aí eu falei assim, mas eu não sou criança, eu não gosto, né, de coisa de, assim, de tanta coisa de brinquedo. Eu achei que era tanto quanto eu, você não gosta. Não, eu pensava que era uma coisa assim mais infantil, né? Sim, imaginei. Sim. Só que quando eu cheguei lá, eu falo pra todo mundo, eu saí de lá assim como se fosse uma criança mesmo, porque eu falei, eu quero voltar, ai que legal. Realmente é encantador você estar vivendo ali aquele momento, é como se tudo aquilo ali fosse uma verdade, né? Por exemplo, o Harry Potter, né? Tem toda aquela encenação, tem a varinha, aí você mexe, aí a varinha faz mágica. Então, essas coisas fazem com que você fale, nossa, que legal, eu fique encantado com aquele lugar. E aí depois eu conversei com meu marido e falei, realmente, a gente nem precisa tanto fazer todo esse planejamento de viajar tanto assim para outros lugares, sendo que aqui próximo mesmo a gente já tem bastante entretenimento. Então, se o brasileiro conseguisse ir lá no Japão, por exemplo, ele já teria um entretenimento mesmo caminhando por ali, já teria bastante coisa para fazer. E é isso, Ellen, eu te perguntei mais ou menos do investimento, tu fugiu da resposta. Então, mas aí, vamos lá. A passagem hoje está em torno de 7 mil, pra 10 mil. Para ir voltar, uma pessoa. Isso, uma pessoa. Estadia, uns 15 dias lá. 15 dias, vamos pensar em 15 dias, dá para curtir o Japão em 15 dias, não dá? Por exemplo, tem hotel que eu aluguei, né? Quando a gente ou foi para Airbnb, tanto faz. Isso, tem opções não, e hoje. tem hostel também, né? Uhum. Tem hostel, o hostel lá estava saindo, na época eu pesquisei, estava saindo em torno de R$230, mais ou menos. A diária. O hostel, a diária. E que é mais ou menos o preço do Airbnb hoje. Então, pronto. Porque eu acho, assim, mais viável, né? A pessoa já ficar ali por alguns lugares, como eu expliquei. É muito boa a troca, né? Quando a gente vai para hostel, o bom é a troca. Porque normalmente tem pessoas que estão lá, elas estão trabalhando. Lá no Japão tem muito isso. As pessoas estão trabalhando, elas estão viajando porque elas estão trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, você trocar informação. Então, um hostel, por exemplo, te traria esse lado. Agora, claro, se você vai com a família, você pode procurar, né? Pelo Booking, né? Você pode procurar também os hotéis, assim, que saem mais em conta. E tem bastante hotel lá, né, que sai mais em conta, você consegue viajar ali, tudinho. Vamos fazer uma prospecção aqui. Um casal com 20 mil reais, consegue ir, voltar, passar um tempinho? Algum tempo? Então, aí teria que comer no combinha. Ia ser mais apertado. 25, sei lá. Uns 25 acho que dava para viver, dá para passar essa experiência, como eu falei, dias, andando ali pegando um ônibus, pegando um metrô. A gente fala isso porque a gente sabe que é inacessível para muita gente, né? Para mim hoje é inacessível com as responsabilidades, a correria que eu tenho e até a minha vida financeira hoje eu teria um pouco de dificuldade para ir, mas eu sempre penso no médio e longo prazo de juntar alguma coisa porque é algo que eu quero desde criança, que eu posso ir com meu filho um dia, com a minha esposa, com a minha enteada. Então a gente pensa assim, um dia conseguir ir, é querer e se planejar, né? Seja para morar ou para viver essa experiência, que deve ser cheia de perrengues também, né? Já deve ter vivido alguma coisa ali que te deixou desconfortável. Se tu quiser falar sobre algo que seja engraçado também. Não, tem quando a gente tem essa questão do choque, né? Choque cultural, por exemplo, né? De ficar sem graça, às vezes, em algum lugar que você fez algo que você não sabia que estava errado, né? Por exemplo, a rua, o sinal fechou, e aí eu imaginei, fechou o sinal, eu posso atravessar na faixa, né? Só que tinha um som da ambulância. Só que a ambulância estava vindo muito lá atrás, e aí eu pensei assim, vou atravessar, né? Porque a ambulância deve estar bem longe. Só que as pessoas me olharam assim, como se eu tivesse totalmente errada e começaram a fazer cara assim, sai do meio da rua e tudo. E eu fiquei... E aí eu atravessei e a ambulância passou muito depois. Porém, as pessoas ficaram olhando com aquela cara, tipo, você tá errada, nossa, estrangeiro e tal.
Então, assim, essas coisas eles não gostam, né? Porque você errou ali, né? Fez uma coisa. Então, isso me deixou desconfortável. Eu falei, nossa... O japonês gosta do brasileiro? Então, depende, né? Como eu acabei de falar, se eles percebem que essa pessoa está somando com a sociedade deles, eles começam a conversar, né? Que é o caso das minhas vizinhas e tal. Elas conseguiram... a gente conseguiu fechar uma relação muito boa. Mas quando eles percebem que você não está somando, que você está atrapalhando a sociedade e tudo, né? Porque eles têm muito essa questão do coletivo. Então, o que eu vivenciei lá é, assim, algumas pessoas que chegam e aí jogam o lixo errado. Isso para eles é o fim, porque daí eles falam, ele não veio somar. Ele está atrapalhando a nossa sociedade, ele está sujando. Veio avacalhar no país. É isso, veio avacalhar. Então aí algumas pessoas acham, nossa, eles não gostam da gente, tudo, mas é nesse sentido. Se eles percebem que você está somando, que num dia que está nevando você vai lá e ajuda a tirar neve, coisas assim, então ele percebe que você está querendo realmente cooperar, né, com a sociedade. Legal, Suelen. Eu falava com a Suelen sobre esse quadrinho aqui, que chegou para mim não tem... nenhuma semana que a Conrad me enviou. É o Okinawa. Olha só a qualidade disso, né? Capa dura. Ele vai trazer toda a saga, né? De quem viveu a Segunda Guerra Mundial durante a invasão àquela área de Okinawa, a resistência, na realidade, de Okinawa, ali no Japão. Eu vou fazer uma leitura breve aqui, olha só. Um reino pacífico e independente até a sua anexação pelo Império Japonês no século XIX. Okinawa foi o local de batalha terrestre mais destrutiva da Guerra Pacífico lá no Japão, da Guerra do Pacífico. Hoje o arquipélago é anfitrião relutante de mais de 70% das bases militares dos Estados Unidos no Japão. Então ele ainda abriga essas bases militares dos Estados Unidos do pós-guerra. O Okinawa reúne as obras de Susumu Iga, ligadas à ilha, Espada de Areia e Mabui, e reflete essa história difícil juntamente com a espiritualidade tradicional local, as realidades modernas, da continuação da ocupação militar dos Estados Unidos e a falta do sentido da guerra. E aí eu trouxe para mostrar exatamente, olha só, material de altíssima qualidade, trazido pela editora Conrad. Não que o mangá no Japão não tenha qualidade, mas a gente vai fazer o comparativo, né? A gente gosta de algumas coisas um pouco mais luxuosas, o colecionador aqui. E vou botar aqui, ó. Aí o mangazinho do Japão, que pode ganhar uma versão mais luxuosa, mas é bem diferente, né? A gente vê até pelo tamanho aqui, é um mangá daquele pra ler e se divertir. Como se fosse um jornalzinho, né? Esse aqui já tem aquele formato de luxo para guardar, colocar na biblioteca de quadrinhos de quem coleciona. Então é bem diferente. Deve ter mangá já numa edição mais bonita. Lá. Esse daqui é aquele que eles já descartam, né? Que daí já vão lendo e vão descartando. É o jeito japonês de ser, né? É o jeito japonês de ser. E como é que ficou hoje o jeito Suelen de ser? A gente já está caminhando para o final, Suelen, mas eu queria falar e comunicar com as pessoas como tu te sente hoje depois dessa imersão. Tu queres ficar mais tempo lá ou mais tempo aqui no Brasil? Teu coração é dividido de fato entre o Brasil e o Japão? Hoje já é dividido. Hoje já não tá... Assim, logicamente eu sou brasileira, né? Como eu falo, comentava isso lá no Japão também, eu falava, né? Não, gente, eu sou brasileira mesmo, brasileira da Gema. Porém, tem essa questão, né, das crianças terem estudado e tudo. Então, hoje é um pouco mais difícil tomar algumas decisões de ficar aqui no Brasil direto, né? Porque realmente eu acho que eles vão sentir muito, né? Se a gente ficar aqui no Brasil por mais tempo. Então, não sei se a gente vai continuar tanto tempo aqui no Brasil. Mas enquanto eu estou prestando serviço para o Brasil agora, nesse momento, né, aqui para a América Latina, eu estou fazendo para algumas empresas daqui. Então, eu preciso viajar agora, né, para o Chile, Peru, para alguns lugares. Então, realmente eu vim, mas não sei até quando eu vou estar por aqui, né? E quais são as maiores dúvidas, Suelen, que as pessoas vêm tirar contigo, assim? Coisas que, de repente, te perguntam, que tu nunca falaste, assim, nunca respondeu, teve coragem. Agora, depois de quase 1 hora aqui de podcast, talvez tu tenha coragem de responder. Alguém que te manda pergunta todo dia, porque deve ter dúvida o tempo inteiro chegando na tua caixinha lá do Instagram, né? As dúvidas sempre são essa aí. Suelen, eu quero ir pro Japão e eu tô sem coragem, né? E aí, como eu tinha conversado um pouquinho antes, né, sobre esse assunto,
os japoneses me ensinaram um pouquinho dessa questão de você buscar um pouco mais de força interior e começar a se ver como você é. Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa capaz. Então, você olhar e falar, realmente eu não vou deixar esse sonho passar batido, né? E por isso que eu tô aqui no Brasil, né? Eu vim em busca do meu sonho, né? Do meu trabalho. E por isso que eu falo, né? A gente brasileiro, talvez isso, talvez o reflexo, né, do nosso país tem isso daí. As pessoas olham para si próprias e falam, eu não sei se eu consigo e tudo mais. E o japonês, ele se olha e fala, eu sou capaz, eu vou conseguir, né? Então, a gente tem que trabalhar mais isso na gente e se esforçar cada vez mais a conseguir aquilo que a gente quer, né? Então, seja uma viagem, né? Como você quer ir para o Japão, se esforce, você vai conseguir. Tem uma palavra lá no Japão que eles falam muito, 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 que é o gambaté, né? Então, gambaté, né? Você gambaté. Obrigado, Suelen, pela tua presença aqui com a gente. Eu queria te dar mais um minutinho para você divulgar o teu trabalho, para comunicar com as pessoas, onde as pessoas podem te encontrar, te acompanhar e entender mais sobre esse coração dividido que tu tens hoje entre o Brasil e o Japão. Mais do que isso, entre o Pará e o Japão. Hoje eu estou fazendo alguns vídeos, né, daqui do Pará. Eu quero fazer, né, em formato inglês também, né, agora para COP. Eu sei que, assim como a gente conversou aqui sobre as dificuldades que uma pessoa de fora vem e tem, né? Nossa, o que será isso? O que será aquilo? Então, a nossa cultura, ela é muito rica. Só que eu pensava muito isso quando eu estava lá no Japão. Eu pensava, como é que eu poderia explicar da melhor forma para uma pessoa de fora o que é o Pará? Né? O que a gente tem várias lendas daqui, tem, por exemplo, agora é época de quadrilha e tudo mais, e aí tem o boi bumbá, tem várias coisas, então eu quero passar isso para as pessoas que estão vindo de fora, só que num formato como um olhar de fora, né? Um olhar que eu já fui e tenho como explicar melhor a nossa vivência aqui, né? Como paraense. Às vezes a gente não entende quando uma pessoa toma ali o açaí com granola, só que a gente não tinha opção, né? Por exemplo, eu estava lá no Japão, não tinha opção de tomar um açaí ali, aqui in natura. Então, às vezes o paraense olha e fala, nossa, tá comendo assim e tudo. Mas é porque a gente não tem opção, né? E agora eu poder explicar isso para as pessoas é muito bom. Legal. Obrigado, Suelen, pela tua presença aqui com a gente. Vai ser um prazer seguir te acompanhando pelas redes sociais, né? O teu trabalho, que é muito importante falar do Pará para o Japão e do Japão para o Pará. Eu acho que você merece reconhecimento, inclusive, da colônia japonesa aqui. Já deves ter algum contato com eles, esse carinho direto com eles, e vai ser legal te encontrar em alguma feirinha do Japão, que você sempre está presente, não tá? Agora eu vou voltar, né? Porque antes eu tava para lá, mas agora quando começar... Eu soube da feirinha quando eu já tava lá, né? Entendi, então agora... entendi. Eu sempre fico preocupado de estar naquele sol brabo na feirinha do Japão, me incomoda um pouco, aquele calor, né? Muita gente, mas eu procuro sempre ir também, compro ali o meu tempurá, minha yakisoba, que não é japonesa, mas está no meio ali também, yakisoba, o tempurá, o sushi, vai ser legal, né? O nigiri, vai ser legal te ver nesses eventos locais quando você estiver por aqui também. Obrigado pela tua presença. Espero te ver lá no Japão. Como é que eu posso me despedir de você aqui? Para ver se eu acerto? Pode ser... Yoroshiku onegai shimasu, né? E vamos lá, devagar. Vamos lá, devagar. Vai. Yoro. Chico. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Pronto. Yoroshiku, me despedi aqui da Suelen, dei meus pulos. Obrigado pela tua presença mais uma vez. E para você que chegou aqui até o final do episódio, compartilha com a galera, com quem você sabe que adora a cultura japonesa. Vai ser um prazer alcançar mais gente. Quem sabe fazer esse episódio chegar a muitos lares japoneses também. A Suelen está incumbida de fazer a vizinha dela assistir esse episódio. Põe a legenda lá, dá o jeito dela. Falou muito da vizinha. E é isso. A gente se vê no próximo Égua do Nerd. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!